pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando esse vídeo. Estamos aqui, Luquinhas, mais uma vez para fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, fica o convite para você voltar na nossa playlist e a gente está estudando o Livro dos Espíritos completos. Hoje é o item 93. Se você gostar, deixa um like e começa a participar com a gente também. É um estudo muito grande, vamos durante um bom tempo, a gente vai se revezando, Luquinhas, Ezeu, Jorilei, Renato, e vamos embora. Tudo bom, Luquinhas? Vamos lá? Vamos lá. 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Envolve uma substância vaporosa, para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, uma substância, por comparação, se pode chamar periespírito. Serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Quer já emendar um comentário? Aqui, esse termo perispírito, então, a gente vê que é um termo técnico que Kardec trouxe, com uma analogia a um termo técnico lá da biologia, que é aquela película que envolve o fruto, a semente do fruto. Então, o Kardec propõe essa nomenclatura para poder tentar explicar o que é que tem em volta do espírito, como é que o espírito se locomove, como é que ele se manifesta fora de um corpo físico. Então, essa aqui é uma nomenclatura humana e que os espíritos respeitam o trabalho de Kardec, tudo que ele trouxe, e aí esse nome ficou. Então, o perispírito vem dessa nomenclatura que Kardec trouxe para nós. Lembrando que eles ainda consideram isso uma substância grosseira. Tá? A gente está aqui na matéria, a substância carnal seria a substância mais densa, né? Pele, carne e osso, mas o perispírito, ele também, não vou falar que ele é tão denso quanto a carne, obviamente não é, porque a gente não enxerga, ele tem algumas propriedades mais sutis, mas dentro no contexto da espiritualidade como um todo, o perispírito, que é aquilo que a gente enxerga já na próxima faixa vibracional aqui, o que a gente chama de plano astral, ele ainda é um corpo grosseiro. Então, e em diversas obras, em diversos momentos desse próprio livro mesmo, e demais obras, a gente vai entender que ainda é um corpo grosseiro. Ele é muito semelhante ao nosso próprio corpo físico. Então, tem relatos, e aí a gente não precisa nem se esforçar muito, só pegar qualquer filme de abordagem espiritualista que aborda outros planos, o nosso lar, a vida continua, enfim. Tem também aqueles filmes, O Amor Além da Vida, que você percebe que as pessoas não têm um corpo normal, cara. A pessoa nem percebe que morreu, que desencarnou, o cara acha que tá com o corpo dele normal, acha que tá respirando ainda, acha que tá com todas as funções biológicas plenas, para vocês entenderem quanto grosseiro ainda é essa parte, né? Claro, conforme a gente for evoluindo, isso vai se sutilizando cada vez mais. Tanto que eu lembro no primeiro livro do Chico, esqueci o título, tudo bem, depois eu relembro, que a mãe dele narra, né, as saídas dela para Saturno, enfim, tudo mais. Lá, os espíritos já são bem mais adiantados e a matéria dos corpos deles é bem mais sutil que a nossa. Eles têm até outras formas, né? Não tem nenhuma forma humanoide lá em Saturno, por exemplo. Mas em Júpiter, que a gente também tem relatos na Revista Espírita, na época do Kardec, inclusive, lá eles têm, no planeta, eles têm ainda duas frequências, a gente pode dizer assim, de matéria espiritual. Né? Os animais deles, que são os animais que acompanharam, enfim, que são as pessoas que ficam na superfície do planeta, eles são humanoides, mas eles são um misto ainda de um ser evoluído entre animal e humano. Eles são mais densos, eles ficam na superfície, enquanto os humanos mesmo, propriamente ditos, eles volitam pelo planeta.
Então, a casa fica no ar, os corpos eles flutuam, ficam volitando, enfim, já é bem mais sutil, já é um corpo muito mais sutil do que esse nosso que a gente entende aqui como plano astral. Uma coisa interessante é que, na minha imaginação, quando eu estou lendo os livros assim, eu imagino o perispírito como algo transparente na minha cabeça, igual nos filmes, o fantasma, assim, meio transparente. Eu tenho que fazer um esforço constante de imaginar que as pessoas têm um corpo igual ao nosso, na visão deles. A gente que vê eles invisível. Mas na minha cabeça ainda, aquele esbranquiçado, meio borrado, transparente. Eu tenho que fazer esse esforço de imaginar normal. Então vamos para 94. De onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Letra A. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um espírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Olha aqui, olha só que interessante. Cada planeta tem uma composição material diferente. Então é necessário que os corpos que ali existem sejam compostos pelo material que tem mais abundância. Então, a cada mudança de planeta, os espíritos precisam se adaptar à matéria que existe ali para poderem atuarem de forma significativa naquele planeta. Então, essa mudança é necessária, mas como a gente vê, quando chega esse momento de transitar de um planeta a outro, essa mudança é simples como uma mudança de roupa, como os espíritos aqui explicaram. Mas aí depende muito do planeta também, Luquinhas. Ontem eu estava vendo uma palestra sobre os exilados de Capela. E quando eles foram exilados para cá, para a Terra, isso entre, não sei, mais ou menos 10 mil anos, enfim. As datas elas variam um pouco de 15 mil anos até 5 mil anos atrás, depende do período deles, mas eles ficaram aí alguns milênios ainda na superfície da Terra, aguardando a evolução dos corpos humanos que aqui tinham até então, que eram tão grosseiros que eles não conseguiam encarnar nos corpos que ainda tinham. Então tinha que ter uma evolução no corpo e eles uma adaptação para poder dar esse match. Como eles eram um planeta mais evoluído, e aqui era um planeta muito primitivo, então teve que ter essa espera. Eu também li lá, que eu acabei de citar da Revista Espírita, eles informam também que para você poder, por exemplo, entrar em Júpiter, você precisa ter uma adaptação, porque lá, como é um planeta muito mais sutil, já é um planeta mais evoluído do nosso sistema solar, né, já é um planeta feliz, ditoso, ele é tão sutil a matéria, e tão diferente que o planeta em si ele também é gasoso, né? Então, obviamente, os elementos ali que compõem deve ser muito diferente do nosso, como ele cita aqui, até um bom exemplo. E ele fala que demora para você poder se adaptar e poder entrar. O Saulo Calderon, ele teve uma experiência que ele foi parar numa base na borda de Júpiter. Ele conseguiu chegar em plano mental até uma base na borda de Júpiter, já sendo uma base que tinha, e o cara que atendeu ele até estranhou, porque ele falou, nossa, mas se eu tô em corpo mental, eu pensei que fosse luzes, e eu tô vendo vocês como corpos normais, enfim, não, é assim mesmo, não necessariamente é só luz, né? A gente pode ter formas, enfim, e ele falou que não dava para entrar em Júpiter, porque a diferença de corpo era muito, muito significativa, então ele teria que ter uma adaptação e um gasto energético muito grande que não valia a pena para ele fazer essa experiência, né? Então, geralmente, a galera fica sempre nas bordas dos planetas ou nas luas, onde tem uma tessitura, né, espiritual mais parecida com a nossa. Porque as luas, como elas são planetas, são elementos astrais, no termo de astro, rochosos, então eles têm uma densidade um pouco maior, a gente consegue ter uma adaptabilidade melhor para os corpos que ali precisam. Mas é bem interessante isso aqui. Quando eles vêm para cá, é necessário que se revistam da nossa matéria. Então tem que ter essa adaptação também.
95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos parece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e pode tomar forma visível e mesmo palpável. Isso aqui mostra o quanto o perispírito é sensível ao nosso pensamento, né? Moldável de acordo com a forma como pensamos. Porque ele tem essa plasticidade e ele se molda ainda mais fácil para espíritos mais elevados, que têm um domínio sobre si mesmos maior. Então, aqui ele mostra para a gente essa plasticidade do perispírito e como que isso possibilita os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espirituais que a gente observa, de materialização, de mediunidade em si, porque a mediunidade é uma conexão entre o perispírito do médium e o plano espiritual, e essas manifestações em sonho, manifestações físicas, tem tudo dessa propriedade que o perispírito tem. Pois é, o espírito ele é altamente plasmável, né? Então as consciências elas conseguem, tanto do lado da luz quanto do lado dos irmãos ainda com atitudes e pensamentos equivocados, né? Eles têm muita sabedoria e eles conseguem plasmar formas terríveis aí. Quando a galera vê uns cabolobró aí fora do corpo, figuras que espantam os cramunhão aí da vida, cara, na verdade uma consciência ali como eu, com você, que ele pode ter a capacidade de se plasmar daquela forma por vontade própria ou por condicionamento mesmo psíquico dele ao longo das eras, ele acabou adquirindo aquela forma por conta daquilo que ele emana. Então a gente tem também esse outro lado. Ele é tão plasmável que se eu estou numa condição de esclarecimento, e não importa se eu estou do lado da luz ou do outro lado, eu consigo plasmar da forma que eu quero. E aí a gente começa a ter relatos de gente que vê seres reptilianos, sei lá o que, lagarto, dragão, um monte de coisa assim. E às vezes a galera até confunde com extraterrestre, não é. Na maioria das vezes são seres que acabaram plasmando, porque eles plasmam aquilo que detém medo. Eles querem causar medo e se aproveitar do nosso medo. Do outro lado também, a gente tem também as falanges das religiões de matrizes africanas, os Exus, as pombagiras também se plasmam também de formas para amedrontar esses espíritos, inclusive, e proteger a gente. Os famosos guardiões, ele tem formas variadas, então eles conseguem também. E aí que às vezes quando o espírito ele se autocondiciona a pensamentos terríveis e atitudes deploráveis, ele acaba também se deformando. Então, e às vezes formas assim escabrosas, até quase perder completamente o senso de consciência. Então isso ocorre de fato, justamente por ser altamente plasmável. Então a galera ele pode aparecer da forma que ele achar melhor para o objetivo dele. Não importa se é do lado da luz ou do outro lado. E é isso, meus caros. Hoje foi um vídeo curtinho, porque o tema era curtinho e as perguntas um pouco mais simples. Encerramos por hoje e até a próxima.